Crio uma história, aponto, e quando eu apontar você diz o que está escrito. Porque se você não falar, minha frase não fica completa. Vamos lá. O pregador vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua graça para nos salvar do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Você concorda que pecado é a transgressão da lei? Sim. Para quem tem dúvidas, é só ler Romanos 7, verso 7, Romanos 4, 15 e 1 João 3, verso 4. Já está bom, né? Então vamos de novo, mais uma vez, para ficar bem legal. Vai lá. Não, põe vida nesse negócio. Vai a pregar o que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da lei. As pessoas dizem por aí que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. Dizem isso por aí, não dizem? Essa é uma doutrina do inimigo e não de Deus. Mas vamos imaginar que esse ensinamento fosse verdade. Não é, mas vamos imaginar. Então vamos tirar a lei para ver o que acontece. Você que está com a lei, vai. Pode ser por ali mesmo. Ele é peruano, então só entende inglês. Entendeu o que eu falei, né? Tivemos uma reunião esses dias de jovens, mas ele entendeu tudo o que eu falei. Vamos lá. De novo, vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da. Veja, se não tem lei, não tem o quê? Porque pecado é a transgressão da lei. De novo, se não tem lei, não tem pecado. Porque pecado é a transgressão da lei. Então as pessoas que dizem que a lei foi abolida estão dizendo que não existe mais pecado. Vai. Veja, se você tira a lei, olha o problema que dá. Vamos mais. Quem sabe você poderia ir um pouquinho agora mais para lá. Aí, para lá, assim, vocês todos. Aí, ótimo, excelente. Não, mais vida. Vai a pregar o que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua para nos salvar do pecado. Não tem pecado. As pessoas dizem, somos salvos pela e dizem, a lei foi é o que dizem. Então veja, se você não tem lei, não tem o quê? Pecado. E se não tem pecado, não tem o quê? Não tem graça. Só tem graça se tiver pecado. Olha o que vocês falaram. A 3ABN gravou isso, hein? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem? Não, mais forte. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, anula o quê? A graça. Então dizer que somos salvos pela graça sem a lei é uma desgraça. Não vai ainda não, fica aqui. Quanto mais graça, melhor, irmão. Veja, nós somos salvos pela graça, mas salvos do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Se você tira a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que graça? Então, dizer que somos salvos pela graça sem a lei é um problema, é uma estratégia do inimigo. Infelizmente, você tem que sair, né? Tirar a graça daqui, né? Vamos mais. Vamos, gente. Vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua. Percebe que já não teve tanta graça assim. Você vê, você tira a lei, se não tem lei, não tem o quê? Pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em. É aí que o inimigo quer chegar. É aí que o inimigo quer mexer. Quando ele diz que a lei foi abolida, ele está querendo atingir o plano da salvação em Jesus Cristo. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Quantas pessoas creem errado porque aprenderam errado? Mas hoje estamos aprendendo direito. Amém, irmãos? Bye. Vamos mais. Vai a pregar o que fala de. Vamos lá, de trás para frente.
Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Para que evangelho? Se ele morreu em vão, para que evangelho? Quero dizer que aquela garota que saiu aqui agora será batizada amanhã. Amém? Oi? Vai fazer o quê? De novo. Vai fazer o quê? Por quê? Veja lá. Se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? Vocês não jantaram. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. E se não há necessidade de evangelho, para quê? Para que igreja? Bye. Tudo bom? Tudo bem. What's your name? Danilo. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tem jeito de pregador esse rapaz? Vê como as pessoas... Alguém fala, olha o cabelo dele. As pessoas já ficam tudo assim, né? É o negócio da lei e da graça aí. Aí, tá vendo? É aquele negócio lá, vocês viram? É o mesmo problema. Vamos de novo. Vai fazer o que, o coitado? Não sai não, Danilo. Fica aí, firme. Veja só, pessoal. De novo, comigo. Se não tem lei, não tem pecado. Se não há pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu. Se Cristo morreu, vão para quê? Se não tem evangelho, para quê? Igreja. Se não tem igreja... Se não tem igreja, para quê? Para que pregador? O que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora. Sabem por que eu voltei? Porque nesta igreja a lei não foi abolida. E porque nesta igreja nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E nós aceitamos os mandamentos porque eles servem como um espelho para mostrar a nossa real situação e a nossa necessidade de quem? De Jesus. Então escuta, nós cristãos, atenção senhores, nós guardamos a lei não para sermos cristãos, mas porque somos cristãos. Nós não guardamos o sábado para sermos salvos, mas porque fomos salvos em Jesus Cristo. Diga amém. Nós guardamos os mandamentos de Deus não para sermos alguma coisa, mas porque em Jesus já somos alguma coisa. Amém? Veja, a luz brilha não para ser luz, mas porque é luz. A macieira produz maçã não para ser uma macieira, mas porque é uma macieira. A laranjeira produz laranja não para ser laranjeira, mas porque já é laranjeira. O cristão brilha não para ser cristão, mas porque já é cristão. O verdadeiro cristão obedece os mandamentos de Deus não para ser um cristão, mas porque já é cristão e já foi salvo na cruz do Calvário. Senhores e senhoras, nós somos salvos pela graça, mas salvos do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Então, é só pela graça. E a graça de Jesus tem poder para salvar cada um de nós. Tem poder para salvar você que está em casa, você que está aqui, você que está na igreja, você que está em algum lugar assistindo, participando desse estudo bíblico. Mas não esqueçam,
Nunca digam e nunca creiam quando as pessoas dizem: ah, os adventistas são salvos pela lei, não sei o que. Não, nós somos salvos pela graça, cremos nisso piamente, mas cremos também que se somos salvos de alguma coisa, e essa coisa é o pecado, e pecado é a transgressão da lei, e se não há lei, não há pecado, se não há pecado, não tem salvação pela graça.